Aí, queridos, vamos continuar, né? Estamos, na realidade, relatando um pouco da nossa história, né? Dando ênfase àquilo que a gente, como conselheiro de casais, tem visto. Os casais, mesmo cristãos, desistem logo nas primeiras crises ou começam a entrar em crise com as crises. E nós aprendemos com a nossa própria história que as crises são momentos que Deus dá para a gente superá-las, e superando-as, a gente vai amadurecer, vai crescer em amor, em conhecimento de Deus, amor a Deus, amor um pelo outro, né? E vai sendo referência também para os nossos filhos e para aqueles que estão em nossa volta. Como nós vencemos as dificuldades. Então a primeira parte foi um vídeo um pouco mais longo, nós fomos contando desde quando nós éramos solteiros, quando nos conhecemos, quando nós casamos, primeiros momentos de casado, as dificuldades com os filhos pequenos, e agora então nós queremos entrar já no nascimento dos últimos filhos e em outras crises que nós passamos, que foram marcas na nossa vida. Lembramos aqui, primeiramente, né, a crise nas enchentes que nós passamos. Em 83, Beth, conta como é que foi? Em 83, nós estávamos morando em Rio do Sul, né? Recém-chegados lá, né? O trabalho do Giovanni. E aquela enchente grande que teve lá em Rio do Sul, eu estava grávida de 8 meses. E estávamos há 2 meses na cidade, né? E não conhecíamos, bem dizer, ninguém, só alguns da firma, da indústria que o Giovanni trabalhava. E começou a chover e vários bairros estavam sendo alagados lá. E aí a gente ligava para esse pessoal que a gente conhecia e perguntava se ali onde a gente morava ia água. E muitos diziam, não, aqui, aí onde vocês moram, só um dilúvio. Bem assim. E a gente ficou tranquilo, né? E um dia a gente estava assistindo o Jornal Nacional, nunca esquecemos disso. No tempo que dava para assistir, hoje não se assiste mais, há muitos anos. É, e quando o Cid Morena disse assim, boa noite, nós fomos olhar na janela e estava entrando água no quintal, né? É. E aí só foi o tempo de colocar algumas peças de roupa numa mala, uma peça para cada um, vamos dizer assim. E saímos, o carro não pôde mais sair. E ainda bem que a gente morava na frente do Corpo Bombeiro de Rio do Sul. E aí o Corpo Bombeiro colocou a caminhonete e a gente entrou na caminhonete e foi só o tempo de sair e inundar toda a casa. Eu ainda, junto com o bombeiro, me ajudou lá, ainda levantei, tinha um carro novo, né? Pouquinho tempo de uso. Aí eu peguei uns tijolos, um bombeiro ajudou, nós levantamos a frente, botamos 2 tijolos embaixo, atrás, porque já estava água ali. Mas logo em seguida tive que sair já com água pelo joelho, né? E voltei no outro dia de manhã, estava submersa a casa. E ficou só a comida, né? 7 dias submersa, só uma telha e meia em cima aparecendo. Tudo debaixo da água. Imagina, o enxoval do bebê, o quartinho, os enfeites, as lembrancinhas. Carro novo submerso. A casa toda embaixo d'água e nós morando na casa de pessoas, bem dizer, estranhas, né? E aí começou a vir água lá também, nessa casa que nós estávamos. Fomos flagelados para casa de uns amigos, a água chegou lá também. Chegou lá também, aí tivemos que subir um morro, né? Ficar numa casa lá e que nos abrigaram. Uma casa de madeira. Difícil. Eles tinham 4 filhos também. E eu dizia assim, ainda bem que faltou 1 mês para o meu filho nascer. Minha filha, né? Era a terceira, Priscila. E aí, como que Deus disse assim, não, mas essa provação ainda vocês vão passar. E eu também, quando estávamos assistindo o Jornal Nacional, rompeu a bolsa.
Aí tivemos que correr para o hospital. Cidade toda na lama, já tinha baixado um pouco a água. O carro ficou no meio da rua, cada umidade. Tivemos que pedir socorro para pessoas. As pessoas pensavam que era assalto. O médico, não tinha médico no hospital. Não tinha nem luz. Nem luz no hospital. E, meu Deus, que tormento. Acabou nascendo na mão da enfermeira. Na partida. E nasceu com um problema, nossa filha Priscila. Ficou na UTI, né? Um tempo muito difícil. Meu Deus, uma experiênciazinha parece tão simples, né? Aí tava a Beth no hospital com a bebê na incubadora, meu Deus. E eu ali correndo com a fábrica, ficou debaixo da água, a nossa casa ficou toda submersa, né? Não sabia para onde correr, sem roupa. E aí eu queria ver a minha filha e a Beth no hospital e eu pedi emprestado para uns amigos da gente uma roupa, ele me emprestou, ele era maior que eu, imagina como ficou, e o sapato seco. E o dele também era maior, uns 40, 41, e o dele devia ser uns 43 mais ou menos. Mas eu fiquei tão feliz de botar um sapato seco e ir até lá no hospital para ver a Beth, a minha filha, e não saber se ela ia sair do hospital. E aí foi aquele momento de entrega, né? Senhor, porque o médico não deu assim esperança, né, pro bebê. E aí a gente teve que entregar, Senhor, tu nos desse, é tua, né? E passamos com mais essa. Mais dessa, glória. Aí fomos morar em Lontras, na casa de outro funcionário da Flagelado empresa. de novo. E o bebê ficou no hospital. E aí tinha que tirar o leite, congelar e todos os dias ir no hospital levar o leitinho para Priscila. Né? E foi também momentos assim bem difíceis. Mas, de novo, né? Aquilo que nós falamos no vídeo anterior, se você não viu, veja. Que sustentou sempre nesse momento a gente orar junto, né? Orar junto. Eu me lembro que o berço dela estragou todo. O bercinho era a banheira de dar o banho, era o bercinho. Ficou como berço. A gente ri hoje e chora junto, né? Foi muito difícil. Isso em 83, né? E ali depois foram momentos também difíceis de reconstruir tudo, de recomeçar tudo. Não era do zero, era do menos. Menos zero. Do menos zero. Porque tudo, tinha que refazer o carro, tinha que arrumar a casa, os eletrodomésticos, tudo, móveis que a gente tinha, tudo, incharam, destruíram. Mas, graças a Deus, não destruiu a nossa fé, né? O desejo de continuar servindo ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando a Priscila tinha 6 meses, eu já estava grávida da Débora. Né? Já ia vir outro bebê. Tinha um bebê e vinha outro bebê. E tinha 2 crianças, né? E já tinha os 2. O Gil com 4, mais ou menos, né? O Gil 5, né? Mas quando nasceu, a Débora, o Gil estava com 5. Né? E aí tinha o Rafael, tinha a Priscila e veio a Débora em menos de 5 anos. Foi um teste de Deus, né? E aí ela estava pequenininha, a gente passou por outra enchente de 84, agora em Blumenau. Voltamos para Blumenau. Mas aí a gente estava recebendo irmãos flagelados na nossa casa. Graças a Deus. Mas essa época do 83, 84, né, que a gente passou tudo isso, uma marca que ficou na nossa vida é que irmãos, pessoas que a gente serviu tantos anos, se dedicou a elas, ninguém procurou para saber, Giovanni, Beth, vocês precisam de alguma coisa? O que nós podemos fazer por vocês? Isso rasga o coração da gente, entende? Isso marca o coração da gente. Porque a gente se doou, a gente se deu, né? E na hora que a gente precisou, não teve a mesma, aliás, não teve nenhuma um retorno, mas glória a Deus que nós sempre servimos o Senhor, né, Beto? É verdade.
nunca buscamos um reconhecimento, nunca buscamos que sejamos reconhecidos. Um dia fizemos, agora vocês têm que devolver. Não. Tudo que nós fizemos, 1 Coríntios 15, 58. Tudo que se faz para você, toda obra no Senhor nunca será em vão. Então já na época eu tinha convicção, né? Pode se decepcionar com as pessoas, mas Deus nunca decepciona. E aí voltamos para Blumenau, recomeçamos a vida aqui, entende? Tem detalhes aí profissionais e tudo que eu não estou nem colocando aqui, mas é o que dentro de nós Deus foi trabalhando, né? E aí recomeçamos, né? A vida em Blumenau, né? Depois... Eu comecei a fazer congelados em casa. Fala um pouquinho. Comecei a querer ajudar, né, no orçamento de casa, já que a gente estava recomeçando. E começamos a fazer congelados. E foi aumentando, né? A clientela e tudo. E em 2 anos, né? A gente começou... Menos de 2 anos? Menos. Uma empresa de congelados. O negócio cresceu muito, mas aí o meu coração não foi reto, né? Eu não soube medir as coisas. Eu me entreguei demais. Aí já comecei a abandonar um pouco o ministério, já não tinha mais um tempo com Deus de qualidade, já não tínhamos qualidade no nosso tempo juntos, porque aquilo foi absorvendo a gente, né? O crescimento exponencial da empresa, ela foi, vamos dizer, recebida na época em lojas americanas, em grandes redes de supermercado, que era um produto diferenciado. E aí lá dentro de mim surgiu um orgulho que eu não sabia, né? O orgulho de que eu sou um bom profissional, que eu consigo fazer as coisas. E os irmãos aconselhavam: Giovanni, vai devagar. Eram momentos difíceis de hiperinflação no Brasil, foi 93, 94, né? E fui atropelando as coisas e invertendo as prioridades que nós sempre zelamos, né? A vida pessoal com Deus, a vida nossa como casamento, tempo para estar junto, tempo com os filhos. Trabalho, dormia pouco. Trabalhamos. Quanto mais trabalhava, mais ia para trás. E aí chegou no início de 94, a Beth ficou doente. Nós estávamos assim arrebentados. Tiramos uns diazinhos de folga ali em Itapema, numa casa da mãe dela. E lá começou a dar uma febre alta nela, febre alta. E eu entrei em desespero, levei em farmácia, e dava uma medicação, não adiantava. Aí eu levei no hospital em Balneário Camboriú, não sabia o que era, e a febre alta. Eu liguei para um médico em Blumenau, Dr. Walter Teixeira, amigo nosso até hoje. E digo: Walter, eu não sei o que eu faço. Ele disse: traz para Blumenau. Me lembro, irmão, o desespero que a Beth não me reconhecia mais. Imagina o desespero de um marido ver que os seus erros estavam matando a sua amada. E aí eu vim correndo de Itapema para Blumenau, botava a mão atrás, ela ardendo de febre, não falando coisa com coisa, não reconhecendo, não sabia o que estava. Meu Deus. Chegou lá no hospital, Santa Isabel, em Blumenau. Aí já tiraram líquido da coluna dela. Não sabia o que era, porque não aparecia sangue, então não era um AVC, alguma coisa. Aí começou a luta. Aí o Walter disse: Giovanni, eu não sei o que está acontecendo com a tua esposa, não sei o que vai acontecer, entende? Não sei como é que vamos tratar. Na época não se sabia muito de vírus, né? E Deus deu muita sabedoria, que ele entrou logo com antiviral, Zovirax na época, que também não tínhamos dinheiro, estávamos completamente zerados, né, Beth? Sim. E ele absorveu ali no hospital, absorveu o tratamento, ajudou a gente de uma forma, aquilo que Deus coloca anjos a nosso favor, né? E foram momentos muito difíceis. Muito difícil. Os 4 filhos tiveram que ficar na casa de outros, e eles disseram: olha, se a tua esposa salvar, nós não sabemos quais vão ser as sequelas, porque depois de um tempo descobriram que ela tinha um citomegalovírus que se alojou no cerebelo.
e não se sabia as consequências até então. E foram muito difíceis. E eu sabia que era fruto do meu pecado, do meu erro, entende? Da minha soberba. Por Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Nesse momento Deus estava resistindo a mim. Mas graças a Deus também nesse momento, né? Aí fala um pouquinho da humilhação. Nesse momento foi muito desesperador, porque a gente tinha vendido a nossa casa, né? Para fazer uma câmara uma fria. câmara fria para colocar os congelados. E eu me lembro que a cena assim que eu tenho marcante foi quando eu saí do hospital e com os 2 filhos, né? O Gil, na época tinha o quê? 94, a Banafé 93, né? Não, 84. Tem tanto filho que a gente nem sabe contar. Tá. 15 anos. 15 anos. O Gil e o Rafael. E ele já entendia, né? E a gente foi lá na fábrica e chegamos lá, essa Tudo que nós câmara compramos, fria estava sendo destruída com pé de cabra. com marreta. Marreta. Então, aí a gente saiu chorando de lá, né? Que estava todo o dinheiro da nossa casa ali. Tudo que a gente adquiriu em 19 anos de casado. Nós perdemos ali da noite pro dia, literalmente. Tínhamos 20 funcionários, todos eram irmãos. Conversei com todos eles nos perdoaram. E alguns a gente encontra até hoje. E nunca ninguém exigiu direitos, alguma coisa. Isso aí foi lindo. Foi lindo. E são pessoas que a gente encontra hoje, abraça, beija, porque eles sentiram com a gente, né? Esse momento difícil que nós estamos passando. E aí vieram os momentos, né? Que nós lembramos muito de 2 Coríntios, capítulo 4, né? No final, versículos 16 a 18. É muito forte ali quando diz, né? Que ainda que as coisas, o nosso corpo exteriormente esteja sendo desgastado, interiormente somos renovados, né? Porque nós não andamos pelas coisas que vemos, mas pelas coisas que não vemos. As coisas que vemos era destruição na nossa vida, mas as que não víamos dentro de nós, estamos sendo renovados, uma fé, entende? Um compromisso, uma lição de vida, né? Porque a leve e momentânea tribulação não são por comparar com a glória que nós há de se revelar. Está tudo lá em 2 Coríntios capítulo 4. Você pode ir também em Romanos 8. Fala muito disso também, como essas tribulações Deus consegue transformar em algo que no interior vai ser o nosso bem. Exteriormente parece um desgaste, uma vergonha. Imagina, tivemos que ir embora de Blumenau, e a gente era líder, um pastor e um líder, vamos dizer, na cidade, e de repente sai envergonhado, falido. Mas todo esse desespero e dívidas, que foram anos de luta para algumas conseguir pagar, outras não tinha como. Outras foram perdoadas. Outras foram perdoadas. Outras foram até perdoadas. Esse foi um milagre também. Deus colocou aquele advogado, né? Que era especialista em falências. Em falência. Nunca cobrou nenhum real, né? Nunca mais vi ele. Alguém que apareceu, nos ajudou nesse momento, né? Depois, morando em Belém do Pará, já vamos falar isso. Chegou um oficial de justiça lá em Belém do Pará, alguns anos depois, e foi lá e viu que nós não tínhamos nada mesmo, que já vamos falar sobre o tempo no Belém do Pará. Aí ele disse, olha, estou aqui com 3 processos contra o senhor, mas você veja que o senhor não lesou ninguém, né? Então eu vou anular esses 3 processos, né? 3 cobranças judiciais. Tudo isso quebrou o Giovanni de uma forma, né, que profissionalmente eu tinha um orgulho. E ali se foi tudo. Belém, né? E aí então outro momento da nossa vida, a mudança para Belém. Conta um pouquinho. Também foi um propósito de Deus, né? Inicialmente eu fui profissionalmente, né?
Até pensei que era um momento que Deus ia me restabelecer na vida profissional, que fui convidado por uma grande empresa, uma holding de bancos e empresas de alimentos, para fazer um projeto de reengenharia de uma indústria de pesca lá deles. E aí fomos. Isso foi em 97. Eu fui inicialmente, né? Vim e voltava de Belém, ficava 3 semanas lá e voltava, mas aí Deus falou com a Beth aqui. Como é que foi, Beth? Deus usou várias maneiras, né, de falar comigo, né, acordando de madrugada, dando palavra, né, Jeremias 1, e fui pedindo confirmação e numa dessas que o Giovanni ligou, eu disse para ele que estava preparada para ir morar com ele em Belém, né, Imagina, de Itajaí para Belém. e com os filhos. E aí a gente começou a se preparar para isso, né? Vender as coisas todas, né? Doar algumas coisas e se preparar para ir para Belém. Só que o dia que ele ligou, já estava com malas prontas, coisas resolvidas. Ele falou: Beth, só que tem uma coisa. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado. Eu assim, não faz mal. Mesmo que a gente não está indo por causa do trabalho, mas é Deus que está nos mandando ir. Né? E aí a gente Mulher sábia, né? Edifica. Não falamos para ninguém, só falamos para o Vitor, né? E o nosso filho mais velho sabia. Que eu estava sem trabalho. Sem trabalho. Mesmo assim nós fomos e foi uma luta, né? O dinheiro que tinha em 7 meses acabou. Acabou porque a gente estava acostumado com padrão e não sabia descer, né? Até que o pastor me chamou e nos deu a oportunidade, né, de morar numa casinha bem simples e retomamos tudo. Aí foi outro momento na nossa vida que ficou registrado na nossa família, né? Foram momentos que Deus tratou conosco, foi de fogo e bigorna, sempre diz, né? Tanto nesse meu mais um quebrantamento profissional, fiquei quase 1 ano sem trabalho, a Beth teve que começar a fabricar pão em casa. Emagreceu 10 quilos. Emagreci 10 quilos, parecia um aidético, né? Uma depressão, uma vez não tinha vontade de sair do quarto. Meu Deus, Deus me moeu. E aí... Ficou desempregado, 10 meses. Nosso filho mais velho arrumou um emprego, o Gil, né? Naquela época tinha 18 anos. 17 para 18 anos, né? E ele nos dava, né? Ele que pagava a escola particular dos irmãos e nos dava um dinheiro por semana e eu comecei a fazer pão caseiro. Literalmente o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia, né? Era isso aí mesmo. E aí uma vez, nunca esqueço, foi marcante também, nós não tínhamos o que comer para outro dia, né? Sim. Literalmente não tinha nada, a nossa geladeira era um mar, não é que tinha peixe, camarão, não, só tinha água. E nós oramos todos juntos, né? Com os filhos adolescentes, dobramos o joelho e digo: Deus, nós não temos o que comer amanhã. Imagina para mim isso, né? Um alemão aqui de Blumenau, da região, um Sammermann, um Zimmermann. Meu Deus, oramos: Deus, nós não temos o que comer amanhã, provei alguma coisa. E o irmão estava fazendo compra no supermercado, né? E Deus falou com ele: faça uma compra reforçada e leve para a família do Giovanni. E aí nunca vou esquecer, bateu a campainha e nós fomos. E as crianças tinham perguntado de manhã: mãe, o que é que nós vamos comer hoje? Eu disse: não sei, filha, Deus proverá. E aí quando tocou a campainha, nós chegamos, o irmão assim: olha, eu estava no supermercado, Deus mandou trazer isso para vocês. E começou a entrar comida. Que durou 2 meses. Rancho assim para 2 frangos. Esqueceu. 10 quilos de arroz, 10 quilos, né? Foi assim uma coisa... Sobrenatural. Sobrenatural. E nós acabamos de joelho orando e agradecendo a Deus, né? Foi assim. Marcou nossos filhos, né? Marcou.
Então foi uma época que a gente viu muitos milagres também. Sim. Né? O Senhor operando maravilhas, né? O pão, né? Um irmão doou 10 bandejas de ovos e uma saca de trigo de 60 quilos para me fazer os pães. Então aí já foi um capital de giro. Capital de giro para os pães. Que a gente eu fazia 15 pães por dia. Num forninho de 4 bocas. Né? Então sempre fazia. E o Giovanni, imagina o Giovanni com 2 sacudadas levando pão para vender na feira. Na feira. E ia chorando. Foi um momento assim de tristeza, mas de ver também os milagres. Né? E os nossos filhos em tudo isso viu que a gente não murmurava, nem contra irmãos, nem com situações de injustiça. A gente não murmurava. Às vezes, dentro do nosso quarto, a gente chorava junto e nos questionava como pode, né? Mas nunca na frente dos filhos, reclamando de irmãos, reclamando das situações. Né? A gente não entendia, chorava. E eles também não reclamavam. E isso foi fortalecendo. Por isso que hoje todos estão no ministério. Porque mesmo com as frustrações que nós passamos no ministério, né? E com irmãos, por outro lado, experiências tão positivas, né? E eles sempre viram o pai e a mãe em tudo dando graças, né? E eles juntos. E eles juntos. E aí o nosso grande desafio também foi com 4 filhos adolescentes, né, Beth? Que crise! Como educar 4 filhos adolescentes? Porque quando o Gil tinha 15 anos, o Rafa tinha 13 para 14, a Priscila tinha 11 para 12 e a Débora tinha 10. Então, dois rapazes, 2 meninas, todos 5 foram adolescentes ao mesmo tempo. E é uma crise, quem tem filho adolescente sabe disso. Mas será que alguém de vocês teve 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo? Foi, que desafio, entre firmeza, né, duro, mas amoroso. Ternura. E ternura, né? Firmeza e ternura, né? Disciplina e amor. Aliás, amor é disciplina, né? Limites. Limites. Foi muito difícil. Mas, de novo, né? Estudamos, buscamos em Deus e os princípios da palavra, como diz lá em Efésios 6, sempre. Pais, criai os seus filhos, não irritei os seus filhos, antes crie-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós levamos muito, principalmente eu, como homem, eu sou responsável da minha família, pela minha casa, pelos meus filhos. Então, errei sendo duro, né, Beth? Não errei sendo frouxo, só que no meu duro, às vezes, eu ultrapassei os limites, não poucas vezes, né? Mirando, mas depois voltava atrás, pedia perdão, mas fomos firmes. Quando começou a época deles quererem namorar fora do tempo, pai, tô apaixonado, filho, não é tempo, não vai. Ou eram pessoas que a gente via que não era de Deus aquele sentimento. E, filho, é bom que tenha sentimento, mas não é o sentimento que guia a gente, esses são os princípios de Deus. Então, espera em Deus. Se é uma pessoa de Deus, vai ser. Se é amor, o amor nunca acaba. Se é paixão, vai terminar em desgraça na vida de vocês. Então, o pai não aceita, a mãe não aceita. Você não vai namorar. Você não se aproxima dessa pessoa. Né? Que momentos duros que a gente passou, né? De questionamento. Mas a gente sempre foi firme. E sempre deu a opção, filho, olha, aqui dentro da nossa casa tem princípios. Deus não obriga ninguém, nem nós vamos obrigar. Mas para viver dentro da nossa casa, nós vamos viver os princípios. Se você não quer viver os princípios, a parábola do filho pródigo, você pode arrumar a tua malinha e fazer a tua vida fora, sem os princípios de Deus, sem a cobertura do pai e da mãe, porque nós não vamos cobrir o pecado, nós não vamos cobrir, filho, avalizar se tu estiver dando atitudes erradas persistentemente, se o conselho do pai e da mãe não te serve. Então foram momentos difíceis. E aí os filhos, nessas vezes, o Rafael uma vez até saiu de casa, né? Conta essa experiência. Ele tinha 12 anos, né?
é que às vezes quando o Giovanni viajava, eles queriam. O gato saía, o rato fazia festa, né? Só que eu não dava margem para isso. A gente sempre teve a mesma linguagem, a mesma maneira de agir com os filhos, né? E uma época o Rafael se rebelou assim e disse: eu vou embora dessa casa. Disse: filho, o pai não está em casa, mas os princípios continuam mesmo. Aí ele disse: eu vou me embora. Arrumou uma mochilinha e foi saindo. E a gente morava lá na Velha, né? Blumenau. Blumenau, olhei assim pela janela e vendo meu filho indo embora. Eu disse: Senhor, quebranta o coração dele. Né? E vinha aquela vozinha: ou você mantenha-se firme, né? Ou ele se quebranta ou ele quebra vocês. E aí, graças a Deus, né? Eu fui pro quarto orar e bateu a campainha, fui ver, era ele. Eu voltei por causa do meu pai. Só para não dar o braço a torcer. Aleluia. Hoje o Rafael Nunca mais falou embora. Grande homem de Deus. E o Gil também passou fase de paixão, que eu tive que ser duro com ele, nós, né, como família. Você pode escolher ficar em casa ou se aproximar dessa pessoa que nós sabemos que não é de Deus para ti. E aí, pai, minha mãe, filho, então você decide. Aí, tá bom, pai, eu sei que eu vou sofrer. Digo, mas nós vamos estar junto com você, né? Toda a família, nós vamos estar junto com você, meu irmão. Isso aí vai passar, né? E ele permaneceu. Muitos pais perdem os filhos porque começam a aceitar. Sabe que o caminho que o filho está tomando é caminho de desgraça, mas resolve em nome de um amor, né? Ah, tá bom, filho, então continua pecando e fica aqui em casa. Nós não concordamos, mas nós vamos apoiar, aceitar. Nós nunca aceitamos, né, velho? Que o filho permanecesse no pecado, entendeu? Ou caminhasse para um pecado, para uma desgraça. Isso ajudou muito a nossa vida. Depois casaram os 4, né? Em Belém do Pará. E, de novo, em 4 anos, casaram os 4, 2000, 2001, 2002 e 2003. Todo final de ano tinha um casamento. Tinha um casamento. Graças a Deus, todos passaram por crises, mas todos têm vencido. Todos estão com mais de 20 anos de casado, né? 22 anos, né? E porque as crises que nós passamos, eles aprenderam junto com a gente. Não viram o pai e a mãe brigando ou até se separando, porque daí abre uma legalidade para que os filhos também façam o mesmo. E assim como nós perseveramos no nosso casamento, eles mesmo nas crises que passaram, perseveraram. E hoje são bênção na vida de muitos. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho quando nós viemos para o Pará, do Pará para o Paraná. Do Pará para o Paraná. Aí a gente viu que o nosso tempo lá em Belém tinha terminado e surgiu uma oportunidade para vir para o Paraná, assumir uma igreja lá. Ficamos 4 anos em Nova Santa Rosa. Muitas coisas aconteceram, né? E foi um tempo bom, até que também o Giovanni ficou doente. Ficou muito doente. Problema de coluna, foi internado. Desenganado dos médicos de novo. E aí precisava de um tratamento de uma cidade maior, né? Que precisava fazer fisioterapia. E um tratamento prolongado. Tratamento prolongado. E Deus abriu as portas em uma hora. Nosso filho já era pastor lá. E surgiu uma vaga de assessor do prefeito da cidade. Aí fomos para lá, cuidamos, não nos envolvemos com ministérios, congregamos na igreja onde nosso filho também era pastor, era um dos pastores. Foi um momento que nós cuidamos mais da nossa vida e saúde, né? De novo, a experiência da gente servir 4 anos num lugar, e quando a gente foi embora, nem um muito obrigado, nem, tá aqui uma oferta para ajudar o teu tratamento, ou uma ligação, Giovanni, Beth, vocês estão precisando de alguma coisa? Não. Nada. Mas nós nunca dependemos de reconhecimento e de retorno.
Porque nós sabemos quando nós vamos receber esse reconhecimento, né, Beto? Sim. É no céu. Logo, em breve. E aí agora voltamos para Santa Catarina. Já estamos quase fechando esse ciclo. Voltamos para Santa Catarina em 2002, né? Sim. Depois de 13 anos fora, mais ou menos, 12, 13 anos fora. Não, Santa Catarina 2008. Ah, 2008, é. 2002 viemos para Para o Paraná. Nova Santa Rosa, 4 anos em Nova Santa Rosa, e 2 anos em Umuarama. Tá? Aí, em 2008, voltamos para Pissarras, aqui em Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, Blumenau. Aí foi um tempo de refrigério, né, BSC? Retorno, os filhos já estavam casados, né? E já estavam vindo netos também. De novo, né? Na nossa família sempre foi tudo muito rápido, né? A nossa neta mais velha tem 23 anos, o mais novo tem 12, quer dizer, em 11 anos, 11 netos. Num ano, 3, né? E tudo difícil. E agora a alegria, né, de poder estar aqui em Santa Catarina de novo, sendo muito honrado, muito amado em Blumenau, na Shalom, no Colégio Shalom, que nós havíamos fundado agora faz 36 anos atrás, né? Igreja Shalom, igreja também, um povo que nos recebeu bem, nos acolheu bem, nos amou. E agora voltamos para Pissarras, morar mesmo definitivo aqui. Sim. Fazem 4 anos, né? 2021 nós viemos, né? Sim. 2021, Beto. Fala um pouco daqui agora, a experiência, como todas essas crises que nós passamos. Aliás, a crise que nós passamos aqui. Quando viemos para cá, que aparentemente a gente ia ter agora nós estamos morando aqui, frente para o mar, uma praia linda, um lugar lindo, Balneário Pissarras, se você não conhece, vale a pena conhecer, eu chamo de O Paraíso, né? E aconteceu que aqui a gente começou a ganhar vidas para Jesus, né? E novamente estamos fazendo aquilo que nosso chamado, né? Temos o GAF, né? Que é Grupo de Apoio à Família. Temos muitos casais que a gente ganhou aqui em Pissarras. E tem sido uma experiência muito linda. Que ainda com a nossa idade, né? A gente está podendo dar frutos. 71,5 e ela 69. 69. Pensávamos quando viemos cá, agora vamos descansar, né? E atender algum pastor, algum amigo, alguém que queira ajuda. E passamos por um momento de depressão aqui, né? E não entendíamos por quê. Um momento mais feliz da nossa vida, os filhos casados, tinham passado as crises do matrimônio, os netos aí já adolescentes, jovens, e nós entramos numa crise. E fomos em vários médicos, e todos os médicos falaram a mesma coisa. Que nós, mesmo estando felizes, essa depressão, esse momento de tristeza que nós passamos, não foi pequeno, foi 1 ano, né? 2 anos, né? De tratamento, de tudo, era consequência que o nosso corpo estava sentindo o sofrimento dos anos. Interessante. O sofrimento dos anos foi somatizando dentro de nós. E aí explicaram que a nossa memória chega um momento que ela não consegue mais transmitir os neurônios entre si, a comunicação começa a dar curto. E é esses curtos que estavam dando esse curto na nossa vida. Né? E aí também oramos, choramos, sempre abrimos com os irmãos que estão caminhando com a gente aqui em Pissarras, irmãos, nós não estamos bem, não sabemos o que está acontecendo conosco, né? Então eles viram a nossa fragilidade, nós nunca escondemos, graças a Deus, nunca formamos um rótulo de pastor, de título, de coisa, não, de intocáveis, perfeitos, não. Sempre abrimos e dizíamos, irmãos, se vocês quiserem até ir em algum lugar, uma igreja, tem bastante igreja nessa cidade, e que nós não sentimos capazes de estar à frente de novo, né? E nem queríamos. Mas por sermos abertos, por darmos essa liberdade, as pessoas não queriam sair. E não querem sair de perto da gente. E hoje Deus está levantando uma obra muito linda aqui em Pissarras também, que é famílias cuidando de famílias. Tanto é que a gente está pensando em dar um nome, Associação de Apoio à Família, ASAF, né? Estamos vendo se legalizamos isso, para não ser mais um grupo que se reúne num lugar com uma placa na frente. Não.
E entender que aquilo que Deus formou na nossa vida pelas crises que passamos, nós transmitimos. E queremos que eles também transmitam. Aí eu quero finalizar com 2 Coríntios capítulo 1. Quer finalizar mais alguma coisa? Não. 2 Coríntios capítulo 1, dos versículos 3 em diante, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar outros que passam pelas mesmas tribulações com que nós passamos, e possam ser consolados com a mesma consolação com que nós recebemos. Essa é a nossa história. Muita tribulação, mas muita consolação de Deus. E muitas alegrias também. Hoje a gente tem a alegria de ver nossos filhos servindo ao Senhor, nossos netos. Primeiro neto casou agora em maio de 25. Antes de casar, veio buscar o nosso conselho. Pudemos preparar eles para viver Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos vocês seja o casamento ou o matrimônio e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ensinamos para eles isso, e eles se guardaram para o casamento, mesmo com as lutas de jovem. Que coisa linda poder acompanhar o primeiro neto, o primeiro casamento, os dois virgens. Cara, não tem preço, né, Beth, que paga. Não tem preço que paga. Nós queremos te estimular e te abençoar. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. E vale a pena vencer nas crises, não ser derrotado, não aceitar que os nossos conflitos são normais. Não, são porque a nossa natureza é ruim, mas tem a solução. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Guarda bem isso. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como nós contamos no vídeo anterior, muitas vezes nós confessamos um para o outro. Sim. O nosso pecado, confessamos para irmãos que estão próximos de nós, que nos ajudam. Hoje temos vários irmãos, vários pastores, que nós cuidamos deles, mas eles também cuidam de nós. 1 Pedro 5, versículo 5, falando exatamente para os líderes e pastores, diz: jovens, sejais sujeitos aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, ou resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje nós vivemos isso, entende? Mesmo sendo mais velho, muito nos procurando, como irmão mais velho, nós também abrimos nosso coração com eles e pedimos ajuda. A humildade traz a graça, e pela graça de Deus nós vencemos as nossas fraquezas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tu e toda a tua casa sirvam ao Senhor, tá? Se está sendo edificado, compartilhe com outros dias, se inscreva no canal. Nós queremos abençoar a sua vida, amém? Oramos. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida de cada um desse que está ouvindo, está sendo tocado, Deus. Nós somos uma história do teu amor. Cada um de nós é a história do teu amor. Ajuda-nos a viver por fé, não pela aparência, Deus. A aparência corrompe, mas a fé constrói aqui dentro. Mesmo quando tudo fora dá errado, aqui dentro somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada vida, cada casamento, cada família, Deus. Seja uma família para a glória do teu nome, para abençoar e consolar muitas famílias na terra. Em nome de Jesus. Um beijo, queridos.